Estamos de volta com a parte 2 do informativo 1194 do STF e iniciamos com o julgado que foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por extrapolar a competência suplementar dos Estados-membros para legislar sobre a educação, lei estadual que exige formação mínima em nível superior para o exercício do magistério na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Então nós temos aqui a Lei Complementar 213 do Estado de Sergipe, que basicamente exige nível superior para o magistério na educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual o problema? O problema é que legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional é competência privativa da União. Não confundir com a competência concorrente de Estado, União e IDF para legislar sobre ensino, né? Está lá no artigo 24, ensino, pesquisa, ciência, tecnologia, enfim. Mas isso aqui é diferente de diretrizes e bases da educação. Aí realmente é algo unificado. Competência privativa da União está no artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. E o que diz a LDB sobre esse assunto? A LDB não exige nível superior para ser professor da educação infantil e nem nos primeiros anos do ensino fundamental, basta nível médio, tá? Então, basicamente, nós temos uma legislação estadual que contraria aquilo que está previsto na LDB, que não é uma legislação federal, e é um tema que é de competência privativa da União, porque trata aqui sobre diretrizes e bases da educação nacional. Portanto, trata-se de uma lei inconstitucional, essa lei complementar do Estado de Sergipe. Como é que ficou o destaque? É inconstitucional, lei estadual que exige formação mínima em nível superior para o exercício de magistério na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental, fundamento e extrapolação da competência suplementar dos Estados-membros para legislar sobre educação. Palavra da sorte de hoje, para eu saber que você está me ouvindo, vai ser Predsim, porque estou vivendo a base de Predsim tem quase um mês, nossa senhora. Então digita aí para eu saber que você está me ouvindo e também me conta se você também sofre de algum tipo de alergia à poeira, rinite, sinusite, essas coisas horríveis, meu Deus do céu. Mas seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na CLT e é uma tese de repercussão geral, tema 1232. A tese ficou da seguinte forma: 1. O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais se pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico, demonstrando concretamente nessa hipótese a presença dos requisitos legais. 2. Admite-se excepcionalmente o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica, observando o procedimento do artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC. E 3. Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da reforma trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas. Então, gente, é uma tese um pouco grande, né? Então, não vou fazer aquela releitura ao final, mas eu vou comentando tópico por tópico e, sendo o caso, eu faço a releitura individualmente. Mas, basicamente, qual é a controvérsia? A controvérsia é saber se é possível, em uma ação trabalhista, você incluir na execução alguma empresa que não fez parte da ação de conhecimento. Mas por que se faria isso?
Gente, por muitos motivos, né? Então, por exemplo, pode ser uma empresa do mesmo grupo econômico, pode acontecer uma desconsideração da personalidade jurídica, uma sucessão empresarial, enfim, não é? São N motivos que fazem com que você tenha em algum momento que incluir alguém em uma execução. Mas qual é o ponto aqui principal, né? É a situação daquela empresa que é do mesmo grupo econômico, mas que ela não participou da fase de conhecimento. Não é? É nesse ponto aqui que está a dúvida, porque esses outros que eu falei, desconsideração da personalidade jurídica, sucessão empresarial, isso daí é tranquilo. Mas aqui nessa questão do grupo econômico, aí tem controvérsia, né? E aí? Duas empresas do mesmo grupo econômico, só uma participou da ação. A outra pode simplesmente ser incluída na execução? A STF disse que não, né? Mas os tribunais do trabalho vinham decidindo de forma diferente, tá? Especialmente depois que a súmula 205 do TST foi cancelada, essa inclusão tardia, como é chamada, vinha sendo admitida. E aí, qual seria o argumento, né? Seria a tutela do crédito trabalhista, de forma que essa efetividade justificaria a medida, e também uma responsabilidade solidária intragrupo, que permitiria redirecionar a execução a outras empresas, mesmo que elas não tivessem sido citadas na ação de conhecimento. Por outro lado, claro que se defendia que isso violaria devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e que esse entendimento extremamente alargado estaria errado, porque até seria possível isso, mas quando? Quando tivesse um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou ainda algumas hipóteses legais bem específicas, como a sucessão empresarial. E aí se defendia dizendo, olha, na execução trabalhista, a defesa ela é uma via muito estreita, isso gera um déficit. Então, não é a mesma coisa se defender na fase de conhecimento e se defender já durante a execução, porque realmente são matérias específicas, né? Não é algo amplo. E isso banalizaria a responsabilidade do grupo econômico, meio que transformando aquilo que deveria ser a exceção na regra, tá? Foi isso que prevaleceu, tá? Por esses argumentos mesmo. Então, é possível você incluir uma empresa que não participou da ação de conhecimento só na execução? É. Mas quando? Em situações muito específicas. Então, por exemplo, sucessão empresarial e também no caso de desconsideração da personalidade jurídica, aí tem que verificar se os requisitos estão presentes. Então, por exemplo, se houve um abuso de direito ou algo que o valha, tá? Então, não vou reler, mas qual é a síntese aqui desse julgado, não é? Que não é possível essa inclusão ampla da empresa do mesmo grupo econômico só na execução. Também que excepcionalmente até é possível esse redirecionamento, mas só quando houver sucessão empresarial ou abuso de personalidade jurídica, e aí é necessária uma desconsideração da personalidade jurídica. E o terceiro ponto, tá? Que aí esse daqui a gente não comentou ainda, é uma questão de segurança jurídica. Então, aquilo que já foi decidido pelo redirecionamento, não é possível você rediscutir. Se já tiver, por exemplo, um trânsito em julgado, se já tiver um crédito satisfeito, uma execução finda, definitivamente arquivada, isso aí, ó, o que passou, passou, tá? Daqui para frente, beleza? Então, trânsito em julgado, execução já finda, dinheiro já pago, isso aí já era, beleza? Então, seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje, e também é um julgado inserido na CLT. Ó, o pessoal do direito do trabalho hoje sendo muito contemplado aqui no informativo da STF. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, diante da prevalência do princípio do interesse público e da segurança jurídica, do atendimento aos pressupostos da relevância e urgência das medidas provisórias, bem como para garantir a estabilidade do modelo vigente, a manutenção da eficácia do artigo 1º da MP 2226 de 2001, que instituiu o requisito da transcendência para o recurso de revista no âmbito da Justiça do Trabalho, mesmo após mais de 2 décadas de sua edição sem conversão em lei. Gente, isso aqui
é de um momento em que medida provisória era igual a brincadeirinha, era, como a gente diz aqui no Ceará, igual a bodega. O que é uma coisa que é igual a bodega? Uma coisa que não tem regra, sabe? Que, enfim, é escrachada. Medida provisória era assim, não é? Isso de que a medida provisória vale por 60 dias, prorrogado por mais 60, e que se não for convertido em lei perde o efeito, isso aí é coisa de um dia desse. Isso daí foi com a emenda constitucional 32 de 2001. Pensando bem, não é tanto um dia desse não, a gente que tá velho, né? Já tem quase 25 anos. Mas enfim, o fato é que nem sempre foi assim. E o fato é que quando veio a emenda constitucional 32 de 2001, ela previu que aquelas medidas provisórias já editadas, elas continuam valendo. Até quando? Até vir outra medida provisória ou uma lei que a revogue. Ou até que o Congresso Nacional decida, por algum motivo, debater aquele assunto, né? Votar aquela medida provisória. Enquanto isso, está valendo, tá? E aí, no meio disso tudo, nós tivemos a MP 2226 de 2001, que é anterior, então, à emenda constitucional, que também é de 2001, que essa MP é mais velha que muita gente. Tem gente já formada em direito, talvez advogando, que é mais nova do que essa MP. E essa MP ainda vale, tá? E ela trouxe o requisito da transcendência para o recurso de revista. Para quem não sabe, para quem não é familiarizado, o recurso de revista ele é equivalente ao recurso especial, só que aqui no âmbito do TST, né? Então seria ali o primo do recurso especial, só que aqui para o âmbito do TST. E aí as nomenclaturas são diferentes. Então, enquanto a gente fala em um recurso extraordinário em repercussão geral, no recurso especial, agora nós falamos da relevância, né? No recurso de revista, é necessário a transcendência. O que é a transcendência? É um reflexo econômico, político, social ou jurídico. Algo muito parecido com o que seria a relevância, né? Mas, enquanto a relevância foi inserida um dia desse, como requisito para o recurso especial, aqui a transcendência ela foi inserida por MP e já tem aí quase 25 anos, né? E permanece vigente. E o que o STF diz? Olha, tá valendo ainda. Enquanto ninguém votar essa MP para rejeitar, tá valendo. Então, enquanto não vier nenhuma outra lei ou nenhuma outra MP para revogar, segue o jogo. Continua existindo aqui esse requisito. E aí nós temos, né, que contemplar essa segurança jurídica e estabilidade. Já pensou se do dia para a noite a gente simplesmente retira esse requisito? Como é que fica, né, o TST sem esse filtro da transcendência, né? Realmente ia ser muito processo chegando do dia para a noite. E aí, né, é legal que existe aqui um apelo ao legislador dizendo, olha, formula-se ao Congresso Nacional um apelo para que, no exercício de sua competência, discipline o tema com as contribuições trazidas pela OAB. Contribuições da OAB porque foi a OAB que propôs essa ADI, questionando essa situação, né? Porque realmente, claro que a OAB vai ser contra, né? A OAB, ela não vai ser a favor de um filtro que foi criado que barra, sei lá, 90%, 95%, eu estou chutando da cabeça, tá? Dos processos, ou melhor, dos recursos ao TST, que tem base em um MP de 2001 que nunca foi votada. Nesse aspecto, realmente, é um déficit democrático, né? Mas está valendo, segue o jogo, está valendo. Então, como é que ficou? O último destaque de hoje é constitucional diante da prevalência do princípio do interesse público e da segurança jurídica, do atendimento dos pressupostos da relevância e urgência das medidas provisórias, bem como para garantir a estabilidade do modelo vigente, a manutenção da eficácia do artigo 1º da MP 2226 de 2001, que institui o requisito da transcendência para o recurso de revista no âmbito da Justiça do Trabalho, mesmo após mais de 2 décadas de sua edição sem conversão em lei. E meus amiguinhos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E já deixa aquele like, já compartilha na sua rede social, conta o que achou.
E eu não sei que dia que esse episódio vai pro ar, mas eu acho que ele vai durante o mês de novembro. E aí eu esqueci de falar, mas aproveita a Black Friday, tá? Já tá no ar aí nossa Black Friday super especial, com um valor muito bom. Próximo informativo eu falo mais sobre isso, tá bom? Mas aproveita, vem fazer parte que não vai ter valor melhor não. Então por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.